E todo mundo do planeta Terra, todo mundo, de Zinobre a Ícaro de Carvalho, sabe, todo mundo me mandou isso aqui, que é Abigail e Brittany Hessel, que se casaram, né? Então aqui é a foto de duas gêmeas siamesas. Eu lembro dessa história mais ou menos, são dois cérebros separados, assim, são duas pessoas com duas personalidades e identidades independentes, mas, se eu não me engano, se eu não me engano, são corações diferentes. Eu acho que são pulmões diferentes, se eu não me engano, mas aí da metade aqui do tórax pra baixo é uma pessoa só. E aí elas se casaram. Aliás, elas não, né? E aí eu tive que dar um Google aqui, né? Eu hackeei aqui o sistema, geralmente é tudo de improviso, mas é isso aqui, eu tive que dar um Google mesmo pra saber a grande questão. Uma se casou, só dei um Google rápido só pra saber qual era o contexto aqui, mas a outra não, a outra se diz solteira, a outra não tá casada não. E aí um cara comentou aqui, ó, eu tenho uma dúvida teológica muito grande agora. O Isnob marcou aqui, cadê o doutor de teologia pra esclarecer? Aí eu comentei aqui, qual a dúvida exatamente? Aí a dúvida teológica sobre o casamento das irmãs siamesas americanas. Aí eu, não sei qual é, né? Aí eu perguntei, sim, mas qual o problema exatamente? Aí o cara que falou da pergunta teológica, ele botou aqui, ó, todos, principalmente na questão de ser ou não um pecado de homenagem. Então é um sexo grupal aqui ou não, né? Outra pessoa comentou, como funciona a relação se ele casar com uma só? E se a outra quiser pegar outro cara, a primeira vai estar pecando? Outro comentário aqui, o problema é que não foram duas que casaram com o cara, foi uma só. No caso, a Abigail. Outra pessoa comentou aqui, ó, se estão em pecado pelo corpo seu mesmo, ainda com consentimento. Não seria uma relação não monogâmica? Ainda mais que, me corrijam se errado, parece que elas compartilham a parte inferior do corpo, inclusive os sentidos. Isso falando do aspecto físico. Então vamos lá que a gente tem uma questão teológica difícil aqui, tá? Primeiro vamos lidar com a questão teológica delas serem gêmeas siamesas, né? Tem documentários sobre elas na internet, então conversar sobre elas não acho que seja uma coisa de descortês. Mas por que existem deformidades físicas no mundo? Elas existem porque o pecado entrou no mundo, e uma vez que o pecado entrou no mundo, o pecado corrompeu a criação. Corrompeu a criação ao ponto de existirem doenças congênitas, existem deformidades, qualquer doença, né? Existe no mundo por causa do pecado ter entrado no mundo. Então aqui, por que é que elas têm essa má formação? Elas deveriam ser gêmeas, né? Mas aí não houve uma separação completa aqui do corpo delas. Isso existe porque o mundo está debaixo do pecado, né? O mundo debaixo do pecado nos gera as mais variadas doenças, deformidades e coisas do tipo. É porque elas pecaram? Não, é porque toda essa existência está corrompida, está quebrada por causa do pecado. Então a diabetes, o transtorno bipolar, a cegueira e sabe, gêmeos siameses existem porque o mundo está corrompido pelo pecado. Não porque elas pecaram em particular, mas porque os efeitos do pecado, não é ter corrompido o mundo, chegaram até elas. E aí elas querem casar, pelo menos uma delas quer casar. E agora, não é? Na teologia sistemática, que é o campo da teologia onde a gente tenta organizar filosoficamente, né, e tematicamente os temas da teologia bíblica, nós falamos entre eventos ordinários e eventos extraordinários. Há aquilo que é ordinário e há aquilo que é extraordinário. Por exemplo, ninguém pode ser salvo sem crer em Cristo Jesus. Isso é o evento ordinário. Mas nós acreditamos, pelo menos a maioria dos teólogos acreditam, que crianças e pessoas com deficiências mentais severas são salvas, mesmo sem elas terem compreensão de Jesus. São salvas extraordinariamente. Existe o evento ordinário e existe o evento extraordinário. Normalmente, você casa com uma pessoa e tem relação com uma pessoa, o que é o evento ordinário. No caso de gêmeos siameses, o que é que a gente tem? A gente tem um evento extraordinário. Qual é o evento extraordinário? Uma pessoa se casou com uma gêmea siamesa, que aparentemente compartilham sensações físicas da cintura para baixo. Isso significa que no ato sexual, ele vai estar de alguma forma fazendo sexo com as duas mulheres ao mesmo tempo? Estará. Ele vai beijar as duas bocas? Eu não sei. Não sei. Ele poderia fazer isso se quisesse. Sei lá, casasse com as duas mulheres. Se uma diz que não vai casar com ele, vai ficar ali só olhando, né? Em tese. Não vai, sei lá como é que se participa, né? Vamos discutir aqui o que é bizarro, né? Mas ambas vão partilhar sensações físicas do ato sexual. É complicado? É complicado, mas não é absurdo. Se ele casou com uma só, ele vai beijar uma só, vai se referir a uma só dentro da sua intimidade sexual, vai ter uma outra pessoa olhando e participando das sensações físicas daquilo. Faz parte do evento extraordinário, não é? É pecado necessariamente? Não é. É um evento extraordinário. Ele poderia ter casado com as duas, se ele quisesse? Ele poderia ter casado com as duas pessoas? Eu vou dizer que extraordinariamente sim, tá? Porque são duas pessoas, mas meio que são uma. Assim, são unidas fisicamente de uma forma só. Ele poderia ter casado com as duas e então ter intimidade física de forma formal com as duas? Talvez, entendeu? Acho que sim. Vou dizer que seria pecado? Eu vou dizer que é um evento extremamente extraordinário. Meio absurdo, meio doido. Mas ele escolheu casar com a irmã siamesa, então faz parte da loucura da vida aí. Eu acho isso complicado? Não muito, entendeu? É uma coisa extremamente extraordinária, então pra mim não é complicado. O que é complicado pra mim? A outra irmã pode casar com outro cara?
Essa é a grande pergunta. A outra irmã pode casar com outro cara? Porque isso é outra irmã casar com outro cara? Como é que fica isso? Entendeu? Vai morar os 4 juntos? Porque elas duas não podem se separar fisicamente. Então os 4 vão morar juntos? E aí, como é que fica a intimidade física? Certamente, né, não dá pra ser todos os 4 ao mesmo tempo. Aí seria bizarro demais. Mas aí seria um dia num e um dia no outro, né? O cara ia ter que... Eles teriam que compartilhar a metade da esposa que é comum para com um e para com o outro? Possivelmente. É o que aconteceria. Isso aí eu já acho mais bizarro. Isso aí, essa é a parte bizarra pra mim. Qual é o grande ponto que eu quero levantar aqui nessa experiência de teologia especulativa e extremamente de mau gosto? É que nós temos um evento extraordinário. Como evento extraordinário, você não tem como criar padrões muito absolutos sobre esse evento extraordinário. Alguns podem só dizer, não, elas têm que ficar celibatárias mesmo, é isso aí. Não é? O que eu acho é maldade. Não tem necessidade nenhuma. Por outro lado, não é? Eu acho que elas duas terem cada um o seu marido, não é? Gera também um evento extremamente extraordinário e complicado, mas que certamente algum nível de pudor teria que existir ali se eles fossem todos cristãos, digamos assim, né? E aí, sei lá, ia ser um dia dormindo com um, outro dia dormir com o outro. Acaba que é o jeito. Tem muito o que fazer. E um respeitaria a individualidade da outra, né? Já que uma casou e a outra não, então você meio que tem que respeitar individualidades ali, que são 2 pessoas diferentes, né? Agora, enquanto é só uma pessoa casada, o caminho é mais ou menos o mesmo, só não tem que compartilhar o corpo da esposa com mais ninguém. Maluco, né? Maluco, né? Situações completamente difíceis, fora daquilo que é normal pra gente conferir, mas eu não acho que é o fim do mundo, assim, em termos, né? Só é bizarro, né? Só é estranho. Que Deus possa dar felicidade ao casal, né? É isso. É o que eu teria pra dizer sobre essa situação extremamente incomum sobre casamento de pessoas com esse tipo de deformação. Seria tipo assim, um caso de poliamor permitido por Deus? Não é poliamor, né? Só se ele casasse com as duas. Eu acho que seria... Aí seria um poliamor permitido por Deus, eu acho. Seria o único caso que eu consigo visualizar de um homem casando com 2 pessoas ao mesmo tempo, entendeu? Sei lá, uma coisa assim. Porque na prática você teria essa situação anormal de que você não tem 2 pessoas, tem 1 pessoa e meia em termos físicos, né? Já que você tem meia pessoa, é 1 pessoa e meia? Você tem metade de uma, metade da outra e a outra... Eu não sei fazer essa matemática não, mas tá ficando cada vez pior, né? Quanto mais eu penso sobre isso. O que é que você acha? Eu queria o seu comentário sobre isso. Eu queria que você desse sua opinião acerca disso. Porque como é um fenômeno extremamente extraordinário, né? Extremamente fora da normalidade, é pensar a respeito, né? Não tem muito certo e errado nesse sentido, não. Espero que essa resposta tenha sido razoavelmente a contento. Pra quem quer saber. Que viagem.